Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bora para mais um encontro, para mais um bate-papo na Palavra de Deus, porque aqui o que vale é Bíblia, o que vale é a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é plenamente suficiente para nós. Continuamos aqui meditando em como evitar problemas espirituais graves. E continuamos no texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso de número 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E hoje nós vamos pensar sobre uma ilusão condenatória. Existem pessoas que vivem iludidas no meio cristão. Como é isso? Elas olham para a palavra de Deus, mas não enxergam a palavra de Deus como sendo ordens divinas. Elas acatam e olham para a palavra de Deus como se fossem sugestões divinas, mas não é. O texto aqui em questão está dizendo que a palavra de Deus reprova o pecado e o erro, e que a palavra de Deus é útil para repreensão. Ela confronta, repreende a má conduta dos crentes e repreende e confronta os falsos mestres também. Dois aspectos estão aqui evidentes que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela repreende os que estão em conduta pecaminosa, mas ela também repreende e confronta o ensino errado. E esse é o problema, gente. Há pessoas que estão nas igrejas confortavelmente frequentando a igreja, ouvindo sermões e mensagens, mas a vida não mudou em nada com relação ao pecado. Elas não se sentem confrontadas pela palavra de Deus. E este é um problema sério, por dois motivos. Em primeiro lugar, esta pessoa pode não ter sido convertida pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, pode ser que esta igreja não esteja pregando a verdadeira palavra de Deus. É por isso que Paulo vai falar para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insta na palavra, quer a tempo, quer fora de tempo. Pregue a palavra, porque a palavra de Deus reprova o pecado. Hebreus capítulo 4, os versos de 12 e 13, também falam sobre repreender o pecado, ou a conduta pecaminosa. O verso de número 12 de Hebreus retrata a palavra de Deus como uma espada de dois gumes que corta, penetra o ser da pessoa para expor e julgar os pensamentos e as motivações desta pessoa, os mais íntimos segredos dela. O verso 13 diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Deus penetra nosso coração com sua palavra e nos deixa descoberto diante dos seus olhos. A palavra grega traduzida aqui nesse texto, por descoberta, nesse versículo, era usada para se referir a um criminoso que estava sendo levado a um tribunal para execução, comenta o John MacArthur. Ele diz assim: frequentemente um soldado segurava a ponta de um punhal sob o queixo do criminoso para forçá-lo a erguer a cabeça para que todos pudessem ver quem ele era. John MacArthur conclui dizendo: de modo semelhante à Escritura, a palavra de Deus nos expõe o que realmente somos e nos força a encarar a realidade do nosso pecado. Precisamos andar na palavra de Deus e que a palavra de Deus nos confronte
e que a palavra de Deus nos repreenda, e que a palavra de Deus nos mostre e nos corrija do pecado. Porque somente assim estaremos andando para um caminho de luz, para a presença de Deus, para caminhar com Deus. Quando a palavra de Deus não nos confronta de modo algum, podemos estar vivendo uma ilusão condenatória. Cuidado! Aprecie a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, viva na palavra de Deus, porque ela é suficientemente para as nossas vidas. Ela nos ensina, ela reprova o nosso pecado e ela nos corrige. Bom dia, que Deus te abençoe. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e até lá.